Esse copo aí, pode. Amém mesmo. Lugar melhor para você investir é na obra de Deus, com seus talentos. É o lugar melhor que você tem, gente. É o melhor que você tem. Você não sabe a honra que é você servir na casa de Deus. Basta olhar, né, o Velho Testamento, pouquíssimas pessoas chegavam diante do Santíssimo. Pouquíssimas. E ainda com a corda que, se tivesse pecado, tinha que puxá-lo morto de lá. Então, hoje a gente tem o privilégio de fazer parte do corpo. Faça você também parte do corpo de Cristo. Amém? Isso é uma coisa muito importante. Aleluia. Irmãos, o pastor Melo me comunicou que eu estaria trazendo a palavra e, como sempre, as pernas tremem. Mas é assim mesmo. E eu fiquei meditando no que trazer, né? No que falar com os irmãos. E eu vou trazer aqui uma reflexão em Lucas 7, versículo 11, que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Bem, na Bíblia, Jesus consta 3, né, ressurreição, né? A filha do centurião, Lázaro, e esse aí é o terceiro, né? A ressurreição. Muito comovente esse milagre. A Bíblia consta aí os 35 milagres de Jesus relatados, e esses aí é um dos mais emocionantes. É lógico que Jesus fez infinitos milagres, né? Mas a gente fala os documentados. Diz assim, eu vou ler ali. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela ia. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar a Jesus e restituiu a sua mãe. Coisa linda, olha. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Cafarnaum era um lugar mais ou menos um centro onde Jesus dizimava o seu evangelho. E dali ele fazia suas peregrinações. Era mais ou menos um quartel-general dele ali, como se diz, né? Um centro dele. E dali ele fazia as suas peregrinações. Eu, estudando esse texto, os historiadores diziam que era mais ou menos um dia de viagem, 9 horas, 10 horas de viagem até essa cidade de Naim. E Jesus sai ali, ele já no auge do seu ministério, né? Ali a gente vê, se você, no mesmo capítulo, ele cura o servo do centurião, e ele está na sua caminhada, na sua jornada, no seu ministério, e ele vai em direção à cidade de Naim, e ali ele se depara, ele chegando com uma multidão, ele encontra uma outra multidão saindo daquela cidade. Jesus, o símbolo da vida, o símbolo da esperança, o símbolo, né, de tudo que é positivo, indo de encontro com a tristeza, com o luto, né, com o pesar de uma mulher
que pela segunda vez fazia esse cortejo. Pastor, não está escrito aqui, mas eu começo a pensar na minha mente que aquele caminho ela já tinha feito, ela fez com o esposo dela, aquele caminho dela perder o esposo, que ela sofreu muito, com certeza, chorou muito, mas eu tenho certeza que ela estava agarrada ao filho. Né? Ela não estava com o filho, agarrada, chorando, e o filho, um sustentando ao outro, o filho perdeu o pai e ela perdeu o esposo, mas estavam os dois indo sepultar o filho. Mas dessa segunda vez, o sofrimento era muito grande. Porque ela já estava indo enterrar o seu único filho. O segundo funeral e o único filho. A dor era terrível dessa mulher. Basta vocês estudarem. Hoje em dia tem previdência, tem dinheirinho, tem bolsa disso, bolsa daquilo. Essa mulher estava fadada à miséria, a pedir esmolas. Por quê? Porque ela não teria mais quem a sustentasse. Naquele tempo, não podia, não tinha mulheres empreendedoras, não tinha isso. A mulher tinha um lugar muito limitado na sociedade. E ali aquela mulher trazia uma dor insuportável. E hoje, aquela cidade de Naim, hoje, habita por volta de 1.800, 1.900 pessoas. Era um vilarejo, é um vilarejo hoje. Hoje lá situa-se uma igreja lá. O pessoal faz aí peregrinações a Naim hoje. Amém. Mas o cemitério, diz que os cemitérios sempre eram por fora, né, da cidade. Nunca ficava dentro da cidade. Era sempre por fora. Mas aquela mulher não imaginava que ela iria se encontrar com Jesus naquele momento. E Jesus chega para aquela mulher sofrendo e ele fala: mulher, não chores. Não chores. E eu comecei a pensar que eu já fui em alguns funerais, alguns enterros, velórios, e eu me sinto tão pequenininho, eu não sei vocês, porque não tenho o que falar. A gente fala aquele jargão, eu sinto muito, foi para um lugar melhor, parou de sofrer, pequenez nossas palavras, não tenho o que falar. A gente sofre junto na alma, no coração. Quanto mais a pessoa mais perto de nós, a dor é maior. Mas na nossa pequenez, a gente ainda tenta acalentar aquela alma, não é? Acalentar, dar uma palavra de conforto, sabendo que pouco efeito tem. Pouco efeito tem. Mas Jesus carregava com ele palavras de vida. Quando ele falou: mulher, não chores. É lindo que fala que Jesus, ele se comoveu. Lagrimejou os olhos de Jesus. Né? Foi assim com Lázaro também. Jesus foi tomado de íntima compaixão. Lindo de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós temos um Deus que sente a nossa dor. Deus sente a minha e a sua dor. Deus não é indiferente, Ele não está num trono lá em cima, só majestoso e vacinado de tudo. Não. Jesus, Ele é tomado de um íntimo sentimento. Coisa linda. Esse lado humano de Jesus. Esse lado, sabe, de Jesus assim, entendeu minha e a sua lágrima, a lágrima de uma mãe que perde o filho, de uma mãe que está com seus filhos perdidos na droga, na bebida, de uma esposa que tem o seu esposo traindo e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Deus vê a lágrima dela.
de um pai que muitas vezes tem que visitar um filho numa penitenciária. Deus vê a lágrima dessa mãe, desse pai. Uma segunda coisa que eu aprendi aqui também, que todos nós sofremos, mas que tem pessoas que sofrem mais. Tem pessoas que a cruz é mais pesada. Quando eu vim aqui para Pernambuco, eu vim para cuidar de mãe de Flávia, Dona Fátima. A gente ficou um bom tempo em Recife, naquele hospital do câncer. Um pesadelo. Pesadelo. E a gente estava sofrendo aquele tratamento, aquela coisa que não melhorava, que só piorava. Aí um certo dia, no meio do almoço, eu e meu sogro, não estava aguentando, ela estava fazendo o tratamento lá, estava muito lotado. Eu e ele fomos para uma pracinha ali, no Hospital do Câncer. E tem uma senhora choramingando, tinha idade de ser minha mãe. Cláudia, aqui, se eu soubesse, aquela mulher, ela era de uma cidade aqui de Pernambuco, que eu não vou inventar agora, não me lembro. Ela estava ali se tratando. Ela estava de um dia para o outro, pastor, sem comer. Porque se o carro do município levasse ela até a casa de apoio, ele não trazia. E eram 9, 10 quilômetros para ela andar, e ela, daquele jeito que só Deus sabe, ela não podia ir. Ela estava sem comer. A pracinha da alimentação, vendo que ela pegava os restos, proibiu dela pegar. Não, você tem que comprar, você não pode encher a barriga aqui. É assim o mundo. E quando eu e meu sogro vimos aquilo, a gente chorou. Porque a gente tinha comida, tinha casa, apartamento para ficar lá. E aquela senhora sofrendo de fome, sozinha, o esposo em casa, doente também. E quando a gente viu aqui, era eu chorando de um lado, a mulher do outro e meu sogro do outro. E a gente comprou almoço para ela, abasteceu ela ali. Aí o que eu quero dizer para vocês, gente, tem pessoas que sofrem mais. Tem almas que sofrem mais. Eu fico pensando, às vezes eu acordo de madrugada para orar, eu fico, meu Deus, os becos, vielas de São Paulo, dessa cidade grande, tanto sofrimento, tanta gente jogada à margem ali. Tem pessoas que sofrem mais do que nós. Às vezes a gente fica se murmurando, olha o sofrimento dessa mulher, ela não tinha mais ninguém no mundo. Aquela cidade estava acompanhando com ela, mas quer apostar quanto que depois de uma semana as pessoas vão esquecendo. Cada um cuida do seu quadrado. Aquela mulher não ia estar ali já esquecida daquele momento. Mas Jesus chegou para ela e falou assim, ó, não chores mais. Não chores mais. E o não chores mais de Jesus carrega poder e vida. O não chores mais de Jesus não é o meu e o seu não chores mais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Esse não chores mais de Jesus é uma herança que eu e você carrega. Irmão, por pessoas que adentram essa casa, que chegam a essa igreja, você não sabe como chega. Tem pessoas do seu lado que chegam aqui, pode sentar aqui, mas carrega dentro de si um sofrimento. E você pode ser boca, e eu tenho que ser, e você tem que ser boca de Deus para falar, irmã, não chores mais, não sofra mais. Eu sempre comparei a igreja com o hospital.
Irmão, tem um hospital aqui na frente. Nós somos o outro hospital. Nós temos que estar preparados, treinados, ungido, preparado. Eu estava meditando, pastor, com a sua saída. Fica um vazio, fica. Com essa família embora, fica um vazio. Mas nós temos que se unir. Nós temos que se completar. E falar assim, a boa obra que esse homem começou aqui, nós vamos dar continuidade juntos. Porque a missão é de Jesus. A semente foi plantada, a árvore tá bonita, tá tudo lindo. Nós vamos deixar o quê? Faltar água, faltar semente, faltar o quê? Vamos não, irmão. E às vezes quando sai um pastor, aí já fica, eita, quem vai ser o líder? Quem vai ser esse? Quem vai ser aquele? Quem vai ser o maior? Deixa eu jogar um pouquinho de água fria em você. O maior é aquele que lava os pés do outro. O maior é aquele que se abaixa para servir. Quer ser o maior? Com Jesus no reino, menos é mais. No reino que nós cremos, Robson, menos é mais e mais é menos. O maior de todos lavou os pés dos outros. Os pés, Cláudia. Nós estamos falando dos pés, não estamos falando lavou as mãos, não. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar a humildade que nós temos que ter. A humildade. Eu quero entrar no céu, nem seja para me lavar os banheiros da igreja e falar, Senhor, os banheiros foram lavados por mim, da sua casa. Oh, meu Deus do céu. Se eu entrar no céu por isso, pastor, eu já consegui muita coisa. Não chores mais. Foi o que Jesus falou para aquela mulher. E ainda fala que ele pegou o filho e devolveu a ela. Você já imaginou como aquela mulher... A mulher dormiu aquela noite? Vocês acham que ela dormiu, aquela viúva? Dormiu não. Eu acho que aquela mulher ali... Meu Deus do céu. A tristeza dela deu um lugar a uma alegria enorme. Jesus se compadece de mim e de você. Muitas vezes você fica pensando aí, estou esquecido de Jesus, não acontece nada na minha vida. Acontece sim. A sua lágrima na madrugada, Jesus enxerga, Jesus colhe ela. Jesus colhe a sua lágrima. Toda lágrima. Irmãos, a dor passa, o sofrimento é passageiro. Nenhuma dor dura para sempre. Não dura. Agora nós temos que estar firme, porque na nossa caminhada terá momentos de sofrimento, terá momentos de dúvida, terá momentos de inquietude. Agora, você tem que estar na posição. Você tem que estar segundo o que esse livro aqui fala, para você ter força. Flávia estava falando aqui, domingo a gente estava, só não viemos com o pastor, só não fomos comprar fralda geriátrica para estar aqui, porque não tinha como, porque era a cabeça doida, era tudo. Mas não tem lugar melhor do que a casa do Senhor para você estar. Não tem lugar. A nossa semana, quando não estamos aqui, é diferente, pastor. É como se faltasse algo, e faltou algo.
Aquele negócio, quem já pisou não sabe viver de outra forma, em outro lugar, de outro jeito. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Toda a dor dessa mulher deu lugar a uma felicidade grande. E tanta multidão que Jesus caminhava com ela, como a outra falou, grande profeta surgiu, fomos visitados por Deus, coisa linda. E a fama de Jesus ia se alastrando por todos os lugares. Se alastrou, que chegou até aqui na nossa terra em Garanhuns, na noite de hoje. Será que foi longe? E séculos e séculos e séculos ecoando a bondade e o amor e a compaixão de Jesus por nós. Você não tem um Deus indiferente ao seu sofrimento, à sua vida. Você tem um Deus que compartilha contigo tudo. Deus deu seu único filho e sujou as mãos de sangue por mim e por você. Deus sabe o que é sofrimento. Deus sabe o que é perder um filho, ser cuspido, maltratado. Chegou uma hora, ele virou o rosto. Se ele continuasse vendo, não ia ficar bom para nós, não. Tamanho amor dele por nós. Esse amor tem que ecoar em nossas almas. Nós temos que transbordar isso daí. Nós temos que levar esse amor adiante. Você é discípulo desse Deus. Não fique artificialmente, não. Achando que só vindo para a igreja, escutando uma palavra, e volto para a minha vida e vou escuto. Seja participante. Faça parte do corpo. Você será cobrado. A Bíblia mesmo fala, o que mais, você sabe, o que mais foi dado, a você está dando-se conhecimento, estão se entregando verdade. Cuidado. A carta de Paulo fala que a morte foi vencida pelo cristianismo. Uma vez ele falou, né? Morrer, né? E viver e morrer é lucro. Olha o entendimento dele. Morrer é lucro. A gente fica com medo da morte porque ele conhecia o Deus que tinha. Ele conhecia. Quando você tiver esse entendimento, a sua fé vai ser outra. Seu posicionamento vai ser outro. Né? Conta uma história, gente. Eu escutei esse testemunho. Uma senhora morava com um órfão. Ela era a avó dele. Ele tinha perdido a mãe e o pai. E essa senhorinha já de cansada, anos de idade, ela morava numa casinha muito humilde com esse neto. E ela já fraquinha das ideias, um dia cozinhando ali, ela se esqueceu, pastor, da panela. Ali a panela explodiu, pegou fogo na casa. Olha só. E aquela senhora, quando se deu conta, o fogo já tinha se alastrado, já estava aí ela perturbadinha, coitada. Ela foi para salvar o neto, foi até a porta, uma viga caiu em cima dela, matou ela na hora. E ali aquelas labaredas tomando conta, a criança estava no segundo andar, e a criança chorando, ali a cidade se comoveu, todo mundo em volta, chegou os bombeiros,
e o fogo tomando conta de tudo, e aquela criança, socorro, socorro, gritando ali, e os bombeiros não tinham como chegar na labareda, não tinha como se aproximar, e um homem muito simples, ele rodeou a casa, rodeando, desesperado. Ele viu uma calha, dessas calhas de água, e um cano descendo, aquelas canos antigos de ferro, e ele foi ali, aquele cano quente, pegando fogo em suas mãos, e ele foi ali, subiu, conseguiu subir até lá, entrou lá, se queimando, as mãos toda queimada. Ele pegou a criança ali, toda já quase desmaiada, de tanta fumaça, fogo já chegando até ela, pega ali, os bombeiros com a cama elástica lá embaixo, joga aquela criança, e ele se joga ali, e ele salva aquela criança. Conseguiu salvar aquela criança. Um mês depois, aquela criança lá está no juizado, toda a cidade sabendo da história, e ela vai para a adoção. Nisso chega um empresário da cidade, comovido também, chega para o juiz e falou: eu tenho muitos bens, o senhor me conhece, eu sou um dos caras mais fortes da cidade. Esse menino eu vou ensiná-lo, vou cuidar dele, e ele vai herdar tudo que é meu. E o juiz não soube dar resposta para ele. Em seguida vem um outro fazendeiro muito forte, fala: olha, eu tenho muito gado, muito cavalo, essa criança vai crescer na natureza, tudo depois que eu se for, junto com os meus outros filhos, ele vai herdar tudo que eu tenho. O juiz novamente não soube dar resposta. Momentos depois adentra ao lugar, ao fórum ali, um homem com a mão toda deformada, queimada mesmo, os dedos todos maltratados, tinha sido feia a coisa mesmo, ficou muito machucado, marcas para sempre. Aquela criança ali com a cabeça baixa, olha ele, sai, atravessa todo mundo, se agarra aquele menino, e os dois começam a chorar. E ele, aquela criança grudada com aquele homem, o juiz se levanta e falou: não há dúvida, ele vai ser o pai da criança, porque ele sentiu a dor da criança. Eu não tenho dúvida, ele tem que ser o pai da criança, porque ele sentiu a dor dela. Irmãos, eu sonho, e eu peço que essa igreja, como eu, que a gente sinta a dor do outro que adentrar essa porta, e sinta a dor de um com nós mesmos. Nós mesmos estamos numa caminhada, não é só o que vem de fora, não. Nós somos imperfeitos, nós estamos no processo. A gente tem um amor incondicional, um pelos outros, e que essa Sara, nossa terra de bom conselho, de Garanhões, seja conhecido por um povo que ama de verdade, por um povo que cuida, por um povo que abraça o que vem lá, cuida, trata e depois envia. Coisa mais linda é o nosso pastor, nossa revisão de vida. Não tem uma revisão que eu não chore. E um momento mais lindo, todo mundo sabe, né? A gente aqui expõe tudo, não vou dizer o que é, mas no final todos choram. E aí eu choro também. Sabe por quê? Porque o amor se fez presente. Porque tem pessoas que estão aí no mundo, não sentem o amor de ninguém. Só é a lapada do mundo, só lapada. E o mundo bate com força. Mas se essas almas encontrarem aconchego aqui, encontrarem alento para suas almas, nós estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos sendo boca de Jesus para dizer: não chores mais.
faça isso. Reflita nessa palavra. Muitos lá fora precisam ouvir: não chores mais. Um abraço cura. Sabia, Cláudia? Um abraço cura. Eu estava em São Paulo uma época e eu estava sozinho. Aí às vezes encontrava assim, pessoas, eram homens, mulheres, abraço grátis. Eu ia lá tomar um abraço. Estava carente, será ou não? E era tão bom, gente. Uma cidade de tantos milhões, pastor. Eu sozinho. Família tudo longe. Um abraço fazia bem. Às vezes eu abraçava, eu queria ficar grudado assim. Era um abraço. E não era mulher, homem, não. Era qualquer um. Era porque um abraço cura. Ouvir as pessoas curam. Quando você conseguir que essa pessoa abrir o coração para você, escute, peça sabedoria a Deus e seja a boca de Jesus na vida dessa pessoa. Tem lugar para todo mundo na obra. Tem lugar. O pastor estava falando aqui. Se você não tiver, meu irmão, um dom nem para escutar, aí, poxa. Nós vamos levantar nessa igreja aqui os jovens, cuidar de jovem que chegar. Chegar aqui, né, pastor? Chegar aqui, vamos procurar saber. Jovem com jovem, vai procurar. Comigo não vai saber, não, com esses coroa aí, não. Mas fala a mesma linguagem. Quando chegar as moças aí, Cláudia, opa, vai em cima. Pega o telefone, como você está? Vamos mostrar amor, vamos mostrar que nós se importa, vamos mostrar. É esse o chamado de Jesus para a nossa vida. Antigamente ele falou o que para os discípulos? Idem de cidade em cidade. Nós já estamos na cidade. Nós já abrimos as portas. O pastor veio, edificou a igreja, fez aí, abriu tudo, deixou bonito. Cabe a nós o quê? Só amar. O seu papel e o meu é amar. Ame o seu próximo. Você já está curado, você já conhece a palavra, você já tem que melhorar, todos temos. Mas você já tem que dar frutos. Robson, nós temos que dar fruto, nós temos obrigação de dar fruto. Não é possível que em 7 anos aqui aprendendo, 7 anos, eu mesmo, tem desculpa para mim falar não, eu não posso pregar, não, eu não posso. Que desculpa eu vou dar? 7 anos de investimento que Deus fez na minha e na sua vida. Uns 2, outros 3, outros 4. Qual a desculpa sua? Qual? Eu pergunto para você, qual? Vai ficar cuidando do seu quadradinho? Eu não. Eu não vou. Vamos botar a mão no arado. Eu e minha casa estamos decididos. E não importa. Hoje é pregando. Amanhã, se não for pregando, é limpando o banheiro, é carpinteiro, eu não sei. Não importa, não estou nem aí. Não estou nem aí com cargo. De coração estou falando. Se fosse para me escolher, era diferente. Pode apostar que eu ia escolher outra coisa bem mais simples. Ia mesmo. Mas você tem que estar preparado para o seu chamado e não ser covarde. Chegar lá no céu, Jesus falar, pô, o investimento que eu fiz em você, você pediu o carro para ir para a igreja, eu dei. Você pediu para abrir uma loja, eu abri. Pediu a segunda, eu dei. Não te falta nada. E aí eu? Onde eu fico na história? William? Vou falar o que aí para Deus, hein? Quero aquela desculpa amarela. Não sabia. Não. Vamos segurar a mão de Jesus, não soltar de fazer a nossa parte. O mais difícil já foi feito. A semente foi plantada, a igreja foi erguida. Cabe a nós levantar avante. E cabe a cada um de nós aqui. Se eu não chores mais de Jesus na vida do outro.
cidade aqui, ó, precisa de Jesus. Se você tem dúvida, dê uma passada na praça agora, vê ali a tragédia. Ande no dia de semana, amanhã no semáforo aí, atrás de R$1 para comprar uma pedra de crack. Tudo na mão de Satanás. Nós temos que saquear o inferno, trazer almas a Deus, e eles vão o quê? Multiplicar isso. Mas primeiro parte do princípio meu e seu. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do outro. Amém? Irmãos, não é uma palavra assim, né? Que vai falar, nossa, amanhã... Não. Mas é uma palavra para a gente se transformar. Para a gente tratar a alma. Para a gente se despertar. O que realmente importa. Tem hora que a gente tem que levar um chacoalhão. Eu tenho que ser assim. Eu o tempo todo tenho que levar um chacoalhão. Para acordar, para falar. Senhor, epa, estou aqui. Usa-me na tua obra. Estava falando com o irmão lá na loja. Hoje é impossível você criar uma família longe de Cristo. É impossível, gente. Irmão, vocês trazem seus filhos aqui. Deixa o mundo cuidar. Ninguém é doido, não. Ninguém é maluco, não. Vai para o carnavalzinho de bruxinha, desse tamanho, acha a coisa mais linda. Vestido de bruxinha, de coisa linda. Quando ela tiver com 20 anos, está com um buchão pelada no carnaval. Quem levou? O pai e a mãe. E aí? E aí? Dá para criar o mundo, irmão? Jonas, dá? Não dá. Não dá. É aqui o lugar do povo de Deus. É aqui que a gente vai chegar aos céus. Amém, gente? Amém. Irmão, só para cá. A gente vai cantar um louvor. E de pé agora. Não deixa essa palavra se perder, não, gente. No seu coração. Medita nela. Sai daqui meditando nela. Toma posse. A gente tem que tomar posse daquilo que Deus fala conosco. Faça dessa oração, dessa canção, a sua oração nessa noite, irmão. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, cantaste isto aqui. Ele soprou a vida dele em você. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado O amor dele é infinito. Aleluia. Glória a Deus por isso, meu irmão. O amor de Deus por você não tem tamanho.
te ama. E isso é a coisa mais linda que nós temos por herança, é saber que Ele te ama. Mesmo você sendo quem você é, eu sendo quem eu sou, Deus me ama. Diga assim: Deus me ama, Deus me ama. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Feche os teus olhos, querido. Como Hélio falou aqui, amados, essa passagem bíblica fala de duas multidões. Eu sei que você hoje que está aqui está seguindo vida, mas, queridos, tem momentos que a gente segue morte, tem momentos que a gente segue perdas, e tem pessoas perto de nós que acontece a mesma coisa. Quantas vezes eu já não segui a morte, a perda, a desesperança, que foi aquilo que aconteceu com aquela mulher. Ela não estava só enterrando o filho, ela estava enterrando esperança, esperança de um sustento, esperança da continuidade de uma família. Mas eu e você reconhecemos aquele que traz a vida, a esperança, querido, aquele que pega a morte, que pega as perdas, e Ele tem poder sobre isso. Eu sei que você glorifica a Deus: Senhor, obrigado porque agora eu estou seguindo a vida. Mas saiba que de repente perto de você, perto de nós, tem pessoas que estão seguindo a morte, não por escolha, mas porque sofreram perdas. Nós conhecemos, querido, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre as perdas, aquele que traz de volta a esperança, aquele que toca e diz: volte à vida. Com a esperança de repente da sua vida que você já perdeu, ou de pessoas que você conhece que já perdeu. Querido, se não foi com você, você tem o poder de Cristo para restaurar, para tocar, para trazer a vida. Nós temos essa autoridade em Cristo, como igreja, em nome de Jesus. Ninguém mais morre perto de você, amém? Não existe mais perdas perto de você, por quê? Porque nós temos esse poder em Cristo. Nós temos esse poder no Senhor. Ele traz de volta a esperança. Amém? Seja canal, querido, seja instrumento dele para trazer de volta a esperança, para trazer de volta a vida. Aquele que toca, mesmo quando algum dia você estiver seguindo a perda, porque você teve perda, saiba, Ele se preocupa com as suas perdas. Ele se preocupa comigo, com você, Ele está atento. As pessoas seguiam Jesus, querido, Ele foi certo naquele enterro daquela viúva. A palavra diz que Ele teve compaixão, Ele tem compaixão de mim e de você. Por isso estamos aqui, estamos restaurados. Foi a compaixão do Senhor que arda no meu e no seu coração. A compaixão pelo próximo, a compaixão pelos outros, querido. Pastor, obrigado, eu agradeço a Deus, pastor, porque eu não estou mais seguindo morte, eu estou tendo vitória. Querido, restaure em nome de Jesus. Restaure quem está seguindo em nome de Jesus, perto de mim e de você. Você é canal. Você é canal de cura. Você é canal, querido, de salvação. Você é canal daquele que estava totalmente sem esperança. Imagina a alegria daquela mulher quando recebeu o filho de volta. Ela recebeu tudo de volta, tudo de volta. Tudo naquele filho, a esperança, a vida, a família, tudo retornou. Qual deve ser a minha, a tua alegria por ter recebido tanto de Cristo? Tanto de Cristo. Hélio falava, querido, aqui do surgimento dessa igreja. Ela surgiu só com um propósito: de agradecer a Cristo por tudo aquilo que Ele já tinha feito na nossa casa, na nossa família. Nós não temos como pagar Ele. Senhor, nós não temos como te pagar. O que o Senhor fez foi muito precioso, muito maravilhoso. Mas nós temos uma coisa para fazer. Nós vamos fazer por tantas quantas pessoas o Senhor colocar na nossa vida. Nós vamos fazer a mesma coisa que o Senhor fez por nós. Nós vamos tocar, nós vamos trazer esperança, nós vamos trazer paz, mesmo quando nós mesmos não estivermos
vivendo aquela esperança, aquela alegria, querido. Mesmo quando estivermos vivendo perdas, nós temos as palavras de vida eterna no nosso interior. Nós temos essas palavras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo toque o seu coração. Diga assim: ninguém morre mais perto de mim. Casamento não acaba mais perto de mim. Jovem não vai mais para as drogas perto de mim. Pessoas não vão perder a esperança perto de mim. Não por falta de uma palavra, não por falta de amor, não por falta de um toque que Jesus pode dar nessa pessoa através da minha vida. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, ame com o mesmo amor que Ele te ama. Escalas, montanhas. Sim, Deus, obrigado, Senhor. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É isso que Ele faz, querido, é isso que Ele faz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra Faremos me a encontrar. mesma coisa. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, Toda mentira que tiver perto de você, em nome de Jesus, vai cessar. Toda morte, toda perda, toda falta de esperança, Ele ressuscita nessa noite, em nome de Jesus. Só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Aleluia. Ame o mesmo amor, querido, com o qual Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Devolva a esperança, assim como Ele devolveu a minha e a sua. Traga esperança nas perdas, traga esperança no meio da morte, traga esperança quando ninguém tem mais, porque a sua foi restaurada, a sua foi ressuscitada. Em nome de Jesus, a esperança, querido, a esperança em Cristo, a esperança em Cristo, a esperança em Cristo, há poder nele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, que essa palavra abençoada, ela arda no seu coração, em nome de Jesus, amém. O que é que você vai fazer amanhã? Vou devolver esperança aos que estavam sem esperança. O que é que você vai fazer amanhã? Eu vou devolver, vou trazer vida àqueles que estão levando perdas, aqueles que estão levando morte. Eu vou devolver vida, eu vou trazer vida. Oh, meu Deus, a gente não tem noção, querido, do coração, do olhar, da alegria daquela mãe, amém. Nós podemos fazer as mesmas coisas na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos orar. A gente tem um caldo saboroso ali atrás, mas não vá embora, não se apresse, fique um pouquinho conosco, tenha, né, faça um lanche conosco aqui rápido antes de ir embora, amém? Mas amanhã tem uma pessoa muito especial que está aniversariando amanhã, né? Amém? Vem cá, Flávia. Amanhã é aniversário da Flávia, amém? Nós vamos
Erivânia também amanhã? Vem cá. Não sabia da Erivânia. A Lara que cuida de todos esses aniversários. Venham cá. Amém. Nossas irmãs queridas estão aniversariando amanhã. Amém. Então, de mulher ninguém pergunta a idade, né? Ninguém fala. De homem a gente fala sem problema. Mas nós vamos orar com elas, abençoá-las. Amém. Estenda sua mão para cá. Depois nós vamos orar encerrando. Pai, obrigado, meu Deus, pela vida de Flávia e de Elivânia. Tu sabe, meu Deus, a vida dessas duas servas. Na tua presença, meu Deus, na tua casa, quanto elas têm sido fiéis a isso, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós as abençoamos. Agradecemos, meu Deus, por mais esse ciclo na vida delas, porque é um ciclo que também abençoa as nossas vidas. Meu Deus, que seja um ciclo de crescimento, um ciclo, meu Deus, de prosperidade vinda do alto, vinda dos céus, da paz que só o Senhor dá. Meu Deus, da plenitude de dias. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-lhe saúde, meu Pai, que toda a paz e toda a esperança que só o Senhor dá repouse sobre a vida delas, porque elas também são abençoadoras e são aquelas que entregam esperança a cada um que passa pelo caminho delas, Pai. Como igreja nós a abençoamos em nome de Jesus. Vamos cantar? Sai? Sai sim. Oh, parabéns pra você. Jesus, e Jesus, aleluia, e te dê longa, aleluia, amém, aleluia. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Te agradecemos por mais, meu Deus, uma semana maravilhosa na tua presença. Nós consagramos esse que é o primeiro dia da semana para uma semana de vitória, uma semana, meu Deus, de bênção sobre as nossas vidas. Nós receberemos bênçãos do Senhor e também seremos abençoadores, porque entendemos aquilo que o Senhor já depositou na nossa vida, no nosso coração. Meu Deus, eu despeço a tua igreja para uma semana de vitória, da manifestação do teu amor através da vida deles, a tocar outras pessoas, da manifestação, meu Deus, e da concretização das tuas promessas sobre a vida do teu povo, e dessa forma eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.